Boa tarde. Nesse momento começa o seu programa, a palavra é de Jesus. Todo programa vem com um assunto importante, um assunto interessante que traz muita edificação espiritual para nós. E o tema hoje vai ser sobre profecias. Mas hoje vamos dar uma continuação sobre os profetas que profetizam, quer dizer, os profetas que dizem que vai acontecer algo no futuro e acontece, né? Os verdadeiros profetas. E estamos falando também de falsos profetas. Estamos dando continuidade a isso no programa de hoje, né? Vamos dar continuidade ao tema a respeito do dom de profecia. O tema hoje é profecias que se cumprem. Na semana passada, mostramos as características de um profeta de Deus verdadeiro, não é? Vamos só revisar. Eles aceitam a encarnação de Cristo, como diz lá em 1 João 4,2, não é? Aceita o fato de que Jesus veio em carne. O profeta de Deus manifesta frutos do Espírito Santo em sua vida, quer dizer, é um homem irrepreensível. O profeta de Deus, ele não vive na embriaguez, não é uma pessoa explosiva, né? Uma pessoa que se irrita com qualquer coisa. O profeta de Deus não é briguento, não, é um homem irrepreensível. Ele vive em conformidade com a Bíblia e a palavra de Deus. Ele defende os mandamentos de Deus. Forma de ver, a principal característica de um profeta de Deus é que suas profecias se cumprem. Foi isso que estudamos no sábado passado. E vamos dar continuidade. Em Daniel, de 7 a 10, mostra: e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, a voz das suas palavras, então, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Então, essa passagem mostra fenômenos que aconteceram com Daniel. Quer dizer, ele ficou fraco quando teve a visão de Deus, desmaiou, é isso que acontece. Aí a nota aqui diz que a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais, tá? É bom deixar claro isso. Satanás também opera sinais. Vamos ver aqui em Êxodo 7, 9 a 12 diz: quando Faraó vos falar dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma tua vara e lança diante de Faraó, a qual se transformará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e disseram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e transformaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a vara dele. Êxodo 7, 9 a 12. O que é que está mostrando aqui? Que os magos de Faraó, que eram do diabo, conseguiram transformar varas em serpentes. Foi um milagre. Tá vendo, minha gente? Olha, até os servos do cão fazem milagre. Deixe bem claro isso. Tem muita gente que vai para a igreja à procura de milagres, mas até o servo do cão faz milagre. O diabo tem poder também, claro, limitado. O diabo não é maior do que Deus. É bom deixar isso claro porque no final dos tempos, os falsos profetas vão fazer milagre. Só não vão conseguir adivinhar o futuro, porque só Deus sabe o futuro. E Deus transmite o futuro aos seus profetas. Mas, cuidado, minha gente. Não se deixe levar por mentiras. Os filhos das trevas fazem milagres.
O verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características citadas acima. Amém por isso. Agora bora ver Êxodo 15:20. Fala de mulheres profetisas a partir de Êxodo 15:20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Amém. Miriam, irmã de Arão, e de Moisés, é aqui chamada de profetisa. Outra profecia na Bíblia, está lá em Juízes 4:4, é a Débora. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Lucas 2:36, bora ver, é outra mulher profetisa. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Amém. Era quem essa aqui? É Ana, filha de Fanuel, era uma profetisa. E Atos 21, 8 e 9 diz: E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós com ele estávamos, e no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Então, entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este Felipe 4 filhas virgens que profetizavam. Pronto. Eu só estou mostrando algumas evidências de que existem mulheres profetisas na Bíblia. É bom deixar claro isso, né? A Bíblia não fala só de homens profetizando, fala de mulheres. Deus não faz distinção de homem ou mulher. As mulheres são diferentes dos homens e os homens diferentes das mulheres. Mas Deus nunca considerou uma mulher inferior aos homens. São apenas diferentes, mas não inferior. Se a pessoa viu isso na Bíblia é porque interpretou muito mal a palavra de Deus. Muito mal mesmo. A mulher é auxiliadora de um homem, mas não é inferior. Bora ver aqui a característica do verdadeiro povo de Deus nos últimos dias. Bora ver aqui 2 características importantes. Apocalipse 12:17 diz: E o dragão é Satanás. Dragão no Apocalipse é Satanás. E o dragão irou-se contra a mulher. Mulher no Apocalipse significa igreja, porque o Apocalipse é cheio de símbolos, né? O dragão e a igreja. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Esse remanescente é os crentes dos últimos dias. É o resto que sobra da igreja para ser arrebatado ao céu, né? São os crentes dos últimos dias. Vou repetir aqui. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Olha aí a característica. O verdadeiro povo de Deus guarda os mandamentos. Tem gente que prega: estamos debaixo da graça, não precisamos guardar mandamento nenhum. Mas se você for ler a Bíblia, o fato de vivermos na graça não dá licença para pecar. O que é pecado? 1 João 3,4 diz: pecado é transgressão da lei. Vou repetir: pecado é transgressão da lei. O fato de estarmos na graça não nos dá liberdade para pecar, isto é, de transgredir a lei. Tem gente que diz que guarda os mandamentos, mas a Bíblia diz uma coisa e esse povo diz outra. A Bíblia diz: o 7º dia é o sábado do Senhor, mas o 7º dia é o sábado. Mas o povo está aí dizendo que é o domingo. Já estudamos sobre isso e vamos estudar mais ainda sobre isso. Se alguém ainda tem dúvida de que o sábado é o dia santo, se alguém tem dúvida disso, eu vou fazer mais uma vez, pela 5ª, 6ª vez, vou fazer um desafio a você. Dou um prêmio de R$2.000 para quem me mostrar na Bíblia que o sábado foi trocado pelo domingo. Onde é que está na Bíblia que agora o domingo é dia de guarda? Mostra pelo menos um mandamento. Mas é bom deixar claro, eu já fiz esse desafio antes, ninguém respondeu, ninguém mostrou uma passagem na Bíblia. Mas bora continuar, vamos voltar à questão dos profetas, né? Olha, uma das características do povo de Deus, da igreja de Deus dos últimos dias, é que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus Cristo. O que é esse testemunho de Jesus Cristo? Está lá em Apocalipse 19:10. João disse: E eu lancei-me a seus pés para o adorar.
Mas ele, o anjo, disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Espírito de profecia. Então veja, voltando para Apocalipse 12, 17, diz que a característica do povo de Deus é essa: guarda os mandamentos e tem o testemunho, que é o espírito de profecia. O que é esse espírito de profecia? É o dom de profetizar. É um dom, mas eu estou falando do verdadeiro dom de profetizar. Eu já falei, tem muitos falsos profetas em muitas igrejas, aí na internet, muitos falsos profetas. Mas se houvesse um profeta verdadeiro nessas igrejas, então Deus iria dizer a esse profeta: diga ao seu povo que o sábado é santo. É isso. Se tiver um profeta nessas igrejas, Deus fala isso ao profeta: diga a teu povo que o sábado é santo. Mas não, esses falsos profetas só falam em dinheiro, em dizer que é para dar dinheiro para a igreja, é para dar dízimo, é para dar oferta, mas não dizem que o sábado é santo. É o povo ignorante, não conhece a mensagem do sábado, porque não estuda a Bíblia, e os profetas, por não serem de Deus, não tocam nesse assunto. 1 Coríntios 14, 5 diz: eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Dom de profetizar é maior do que o dom de línguas, porque o profeta anuncia o reino de Deus. O apóstolo Paulo considera o dom de profecia essencial para a edificação da igreja. Ellen Goldwhite, uma norte-americana que viveu entre 1827 e 1915, manifestou características de um profeta verdadeiro e trouxe orientações fundamentais para o povo de Deus no tempo do fim. Os adventistas do sétimo dia a reconhecem pelas seguintes razões: seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Ela exalta a pessoa e a divindade de Cristo. Suas profecias se cumpriram. Daqui a pouco falo nisso, é importante. Suas profecias se cumpriram. Sua vida tem muitos frutos positivos, reconhecidos pela igreja e pela sociedade. Seus ensinos estão em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Amém. Vamos rever esses itens de um profeta. Um profeta de Deus nunca traz mandamento ou doutrina nova. Nunca traz. Essa serva de Deus, que foi uma das fundadoras da igreja, chamada Ellen White, nunca ensinou doutrina que não fosse da Bíblia. Ela exalta a pessoa e a divindade de Cristo. Tem um cidadão chamado Charles Russell, que foi fundador de uma das maiores seitas que existe no mundo. Ele disse que o fim do mundo seria em 1874. Depois disse que o fim do mundo seria em 1914. O fim do mundo, né? E não aconteceu o fim do mundo coisa nenhuma. Não aconteceu, né? Então isso aí é um falso profeta. E o pessoal, os seguidores hoje, creem que Jesus Cristo é inferior ao Pai. Jesus Cristo não é Deus, não intercede pelos homens. Mas é isso que diz um falso profeta. Mas Ellen White, como profetisa de Deus, ela exaltava a divindade de Cristo. E o que é importante, que eu falei e vou repetir: suas profecias se cumpriram. Tem pessoas, inimigos da verdade, que usam a internet falando mal dela, dizendo que ela é uma falsa profetisa e que suas profecias nunca se cumpriram. Mentira! Mais de 90% das profecias de Ellen White já se cumpriram. Vamos falar disso mais adiante. E a vida dela tem muitos frutos positivos, reconhecidos pela igreja e pela sociedade. Deixa eu falar um pouco
novamente sobre esse Charles Russell. Algumas pessoas conhecem esse nome, né? Mas olha, esse Charles Russell, além de profetizar e não se cumprir, ele foi um adúltero, praticava charlatanismo também e morreu como maçom. Tem gente que nega isso, os seus defensores negam isso, mas ele era da maçonaria e morreu como maçom. Quer dizer, ele era falso profeta da maçonaria e era um adúltero, viveu uma vida errada. Olha que contraste com a serva do Senhor. Essa Ellen White viveu uma vida de muita integridade. Ela fez muitas coisas boas na sociedade. Ela viajou para muitos lugares pregando o evangelho e fundando clínicas. Não existe nenhuma evidência de que ela praticava o mal. E, de acordo com uma certa revista, ela estava na lista das 100 mulheres mais influentes do mundo. Irmãos, o que é que diz lá em 2 Crônicas 20:20? 2 Crônicas 20:20 diz: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse-me: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Amém. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Amém. O que está querendo dizer com isto? Está querendo dizer o seguinte: se o profeta é de Deus, é para seguir. Ellen White é de Deus, é para segui-la, sim. Quem honra um profeta de Deus, está honrando o próprio Deus. Quem cospe na cara de um profeta de Deus, está desonrando o próprio Deus. Quem faz calúnia contra um profeta de Deus, vai se dar muito mal porque está ofendendo o próprio Deus. Entendeu? O profeta de Deus é para seguir. Como é que eu, um adventista do sétimo dia, vou seguir um profeta de Deus? Através das mensagens. Quando Ellen White era viva, ela transmitia as mensagens verbalmente, oralmente, né? Mas morreu, mas suas mensagens ainda estão vivas, porque ela escreveu muitos livros que eram de muita importância para a igreja. Eu mesmo já li uns 25 livros dela. Já li. E vi nos livros que muitas profecias dela já se cumpriram. E vi nos livros dela que o que ela fala está de acordo com a Bíblia. Não tem nenhuma passagem que ela falou que não está de acordo com a Bíblia. E ela vivia o que pregava. Ela é uma mulher exemplar. Ela não só dizia para praticar o bem. Não, ela não apenas falava isso. Ela praticava o bem. Vamos falar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre Ellen White. Tá certo? Mas na próxima ocasião. Vou provar que ela foi uma profetisa de Deus. Isso é importante eu provar isso, porque tem pastores aí, falsos pastores, que ficam caluniando ela. Caluniam mesmo. Usam as redes sociais para falar muitas coisas dela que ela não fez. Mas aguardem. Na próxima oportunidade vamos falar mais sobre isso, porque é importante. Porque é como eu falei, se ela é profetisa de Deus, então tem que conhecer as obras dela. É a Bíblia que diz, é para honrar um profeta de Deus. Eu quero fazer o meu apelo. Vocês têm estudado a palavra? Que bom, não é? O propósito do programa A Palavra de Jesus é exaltar a palavra. Eu dificilmente faço propaganda da minha igreja adventista. Porque o mais importante do que o nome de igreja é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem 40 autores e os autores do Antigo Testamento eram profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eles falavam e relatavam suas aventuras no livro. Eles faziam livros e depois que morreram, eles pegavam o livro deles e juntavam com o cânon da Bíblia. É interessante o seguinte: enquanto um profeta era vivo, era desprezado pelas multidões, eram odiados. O profeta Elias foi chamado de acusador, ou melhor, de criador de contenda. O profeta Jeremias também foi acusado de estar desanimando os soldados de Israel, porque Jeremias falou que não é para lutar contra a Babilônia não, senão ia perder. Aí se tornou odiado por falar nisso, mas no fundo ele mostrou que tinha razão. Ezequiel também sofreu tanto nas mãos do povo.
porque Deus mandou Ezequiel pregar arrependimento e o povo não gostava de ouvir. O que eu estou querendo dizer com isso? Que um profeta, geralmente, enquanto está vivo, ele é odiado. Algumas pessoas o seguiam, tá certo, algumas pessoas, mas outras o detestavam, principalmente as autoridades daquela época. Mas depois que morriam, eram reconhecidos como servos de Deus. E os livros que eles escreviam faziam parte da Bíblia. Aí veio o profeta final, que é Jesus Cristo. E o povo fez a mesma coisa que fizeram com o profeta. O povo matou o profeta maior, que foi Jesus. Que coisa lamentável, não é? Pois é, irmãos. Qual é a prova de que a Bíblia é um verdadeiro livro? Uma das muitas evidências é que as profecias da Bíblia se cumpriram. Mais de 80% já se cumpriram, e os que não se cumpriram ainda vai se cumprir. Olha que bênção. É por isso que nós cremos que a Bíblia é um livro de Deus, não é um livro qualquer. A Bíblia é o único livro no mundo que tem profecias que se cumprem. Amém, não é? Aí eu pergunto a você, você já decidiu ler a palavra de Deus? Esse é o propósito do programa A Palavra de Jesus. Incentivar as pessoas a lerem a Bíblia. Você quer ter uma experiência profunda com Deus? Um certo jovem chegou para Jesus e disse: Senhor, o que é que eu faço para me salvar? Também chegaram para João Batista e disseram: o que faremos para nos salvar? Chegaram para o apóstolo Paulo e diz: o que é que eu faço para eu me salvar? Qual é a resposta? Cada um disse uma resposta diferente. A minha resposta é o seguinte: leia a Bíblia. Não procure igreja. Não. Olha, antes de procurar igreja, porque tem igreja que é mentirosa, viu? Antes de procurar a igreja, leia a palavra de Deus. Quem estuda a Bíblia não se deixa levar por falsos ensinos das igrejas. Quem estuda a Bíblia percebe quando um pastor está no púlpito, está na internet ou não, seja lá onde for. Ele percebe quando o pastor está pregando mentira ou a verdade. Se for mentira, não siga o pastor. Entenderam? Como é importante estudar a palavra de Deus? Um certo pregador disse aos seus fiéis, está lá na internet, mas um certo pastor ele disse: olha, o pastor é ungido de Deus. Já começou mentindo. Não tem nenhuma parte da Bíblia que diz que o pastor é ungido de Deus. Não tem. Já começou mentindo. Mas ele continuou: portanto, nunca faça denúncia contra o pastor, porque se fizer denúncia contra o pastor, você vai morrer. Olha que mentira. Não é para fazer denúncia contra o pastor, que o pastor é, como diz, é o Xandão, né? É intocável o pastor. É o que ele quis dizer, né? Continuou dizendo: se o pastor é ladrão, então sai da igreja, mas não denuncie o pastor se ele for ladrão. Esse pastor que falou isso é muito conhecido, entendeu? É muito famoso esse pastor. Mas olha, só porque é famoso não quer dizer que é um homem santo. Como é que pode dizer isso? É o pastor, quer dizer que o pastor pode roubar a vontade do povo, que a gente não pode denunciar. Olha só o que quer dizer, né? Quer dizer que se o pastor for um pedófilo, tá entendendo? Não é para denunciar. Onde é que está escrito isso na Bíblia, irmão? Onde é que está escrito que o pastor está acima da lei de Deus? Que absurdo. É claro que quem é sábio não acredita numa mentira dessa. Mas quem não estuda a Bíblia fica seguindo essas pessoas. Você está vendo como é importante ler a Bíblia para não ser enganado? Para não ser enganado por falsos pastores, falsos profetas, gente do demônio. Tá vendo como é importante isso, meus irmãos? Que possamos meditar. Vamos baixar a cabeça, fechar os olhos e orarmos a Deus. Pai amado, te agradeço por esta oportunidade que tive de transmitir essa mensagem, Senhor, sobre o verdadeiro e o falso profeta. Abençoe minha vida, abençoe os rádio ouvintes, que eles sintam o desejo de te seguir, de seguir a tua palavra, de ler a tua palavra diariamente, pelo menos meia hora por dia. Que eles sintam esse desejo, Senhor. Essas bênçãos nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém.